Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, que é uma extensão da Igreja Batista Manancial nesses tempos de pandemia. E nós estamos reunidos hoje aqui para mais um culto de oração, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um texto muito legal, um texto muito especial, lá em 2 Reis, no capítulo de número 6, nos versículos de número 1 até o versículo de número 7. E eu quero trazer uma palavra especial para você nessa noite, você que talvez está preocupado com alguma coisa, você que está ansioso com alguma coisa. Eu quero falar com você sobre Deus entra com providência. Quando nós estamos mais ansiosos, quando nós estamos assim preocupados com as coisas que estão aí pela frente, o nosso Deus, ele entra com a providência, ele abençoa a nossa vida, ele realmente, no tempo dele, né, de acordo assim com os seus propósitos e princípios, ele chega e nos sustenta com aquilo que nós mais precisamos. Deus entra com providência. Você crê nisso? Então diga amém aí na sua casa. Amém? Amém. Deus, ele nos abençoa. Deus, ele não nos deixa faltar coisa alguma. Aquilo que nós precisamos, aquilo que é essencial a nós, ele nunca nos deixa faltar. 2 Reis, capítulo 6, versos 1 a 7. Esse é um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus, um texto de milagre no Velho Testamento. E ele diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreitos. Acontece, meus irmãos, que Eliseu, ele conduz uma espécie, né, vou dizer assim, para a gente poder entender um pouco melhor, como se fosse uma escola de profetas. Não era necessariamente isso, não é? Porque Deus, ele quem convoca os seus profetas, mas eram homens chamados por Deus para serem profetas, e Eliseu já tinha ali uma certa experiência, e ele vai instruindo esses homens então nas leis do Senhor. E chega um momento em que o lugar em que eles estavam habitando se torna um lugar muito pequeno, e aí eles convocam Eliseu, nesses aprendizes de profeta, ou filhos de profeta, e dizem ao profeta Eliseu, dizem: olha, o lugar aqui está muito pequeno para todos nós, o que nós vamos fazer, né? O versículo 2, ele vai nos dando a direção aí do texto. Vamos, pois, até o Jordão, eles mesmos sugerem, né? E tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, né, o profeta Eliseu: Ide, ou seja, vão, façam isso. Versículo 3. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. A partir do momento que o profeta diz àqueles homens que eles deveriam então fazer isso, irem até lá o Jordão e pegar madeira para construir mais uma casa ou alguns locais de moradia para eles também, eles viram para o profeta Eliseu e diz assim: mas o senhor poderia vir com a gente. E o profeta diz: então tá bom, então eu vou também, vamos trabalhar, não é? E o texto continua, versículo 4. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. Meu Deus, pastor, que ferro é esse que caiu na água, não é? O que era emprestado? O texto aqui não deixa muito claro. Eles derrubaram uma viga, o ferro caiu na água. O que estava acontecendo nesse texto? Meus irmãos, acontece que naqueles dias nós sabemos que não haviam maquitas, né? Não haviam serras elétricas, e uma das ferramentas mais antigas do mundo era uma ferramenta arma, né? Alguns usavam como armas, outros usavam como ferramentas, mas é o nosso bom e velho machado, não é? E devia ser um grande como esse aqui mesmo, né? Aqueles homens, eles usavam isso daqui para derrubar uma árvore. Coisa bruta, né? Coisa de cabra macho mesmo.
Antigamente o negócio era difícil, né? Hoje a gente aperta um botãozinho, liga a nossa maquita ou liga a nossa serra elétrica e joga a árvore no chão. Mas naquele tempo não era fácil. Se você já usou um negócio desse, você sabe que não é fácil, né? A sua mão fica toda arrebentada, cheia de calo. É pesado, esse aqui especialmente é enorme, então ele é muito pesado. Mas aqueles homens, eles começam a derrubar árvores com isso daqui. E quando diz que o ferro, quando eles cortavam madeira, né, o ferro caiu na água, essa cabeça aqui do machado, ela se desprendeu da madeira e caiu dentro d'água. Acontece, meus irmãos, que naqueles tempos o machado era uma ferramenta de luxo, né? Era algo extremamente caro. Então isso explica muito bem o medo desse aprendiz de profeta, né? Quando ele diz, ai meu senhor, ele está dizendo para Eliseu, e agora o que eu vou fazer? Esse machado ele era emprestado. Eu estou evitando mostrar minha mão um pouco na tela, né? Os irmãos estão vendo, porque o machado está um pouco sujo e lógico que eu sujei a minha mão um pouco. Mas, meus irmãos, aquele machado ele era emprestado e esse homem derruba então a cabeça do machado dentro d'água, ali no rio. Você já pegou alguma coisa de alguém emprestado e quebrou e estragou aquela coisa? É terrível, não é? Isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você. Alguém já pegou alguma coisa sua e estragou? Tomara que não tenha sido eu que peguei alguma coisa sua e estraguei, não é? Mas seja como for, nós sabemos que é algo muito constrangedor você pegar algo de alguém ou alguém pegar alguma coisa sua e estragar. Imagine uma coisa absurdamente cara como era um machado naqueles dias. Mas é interessante que Eliseu ele olha aquilo, versículo de número 6, e diz assim, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, um pedaço de madeira, né, desse daqui, cortou um pedacinho e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E aí eu chamo a sua atenção porque aqui acontece alguma coisa sobrenatural. Eliseu ele corta um pedaço de madeira, joga dentro do rio e na hora que esse pedaço de madeira bate na água, o ferro do machado flutua, ou seja, boia dentro d'água. E o profeta Eliseu diz então para o seu aprendiz, para aquele filho de profeta que estava junto com ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Versículo 7. E disse, levanta-o, ou seja, pega o ferro. Então ele estendeu a mão e o tomou. O homem estendeu a mão até o rio, pegou o ferro novamente e provavelmente colocou o cabo novamente no machado e continuou o seu trabalho. Deus entra com providência. Amém? Quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus entra com providência. O que eu quero destacar aqui nessa noite é principalmente isso. Esses homens não estavam de bobeira. Eles queriam habitar a presença de Eliseu, como diz o texto, porque eles queriam crescer com Eliseu. Eles queriam aprender com Eliseu. Ou seja, Eliseu era para eles uma ferramenta ou um caminho para que eles ganhassem mais intimidade com Deus. Então esses homens, eles queriam um relacionamento maior com Deus, mais profundidade com Deus. E quando nós tomamos essa iniciativa, quando nós queremos mais de Deus, quando nós buscamos mais a Deus, quando nós nos esforçamos para ter um relacionamento melhor com Deus, Deus nos abençoa de um modo extraordinário e Deus ele não se afasta de nós, ele não nos abandona. Esses homens estão percebendo que eles estão um pouco prejudicados, porque aquele lugar ali onde estava nascendo aquela escola de profetas era um lugar que estava ficando apertado para eles, eles já eram muitos. Então eles já vêm até Eliseu já com uma proposta e também com uma solução, querendo um lugar maior para que eles pudessem ficar mais confortáveis, mas ao mesmo tempo para que eles não perdessem de aprender com Eliseu mais de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, você tem desejado se aprofundar mais com Deus? Esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, de pandemia,
onde nós estamos mais distantes do templo físico, você depende de você. Para buscar mais a Deus, você depende de você mesmo. Você precisa buscar ouvir as palavras, você precisa buscar criar uma rotina para participar da escola bíblica dominical, do culto de oração, dos cultos de domingo, para ouvir os momentos da palavra. Tudo isso que você está recebendo aí todos os dias, os links, os vídeos, não é de bobeira, não é à toa, mas é para o seu crescimento espiritual. Contudo, você está recebendo os mecanismos, mas eu pergunto para você o que você tem feito para crescer com Deus nesse tempo. Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem meditado nas ministrações? Isso só depende agora de você. Nesse momento onde você tem sido o seu pastor, depende de você buscar profundidade com Deus. E esses homens estavam buscando. Eles percebem ali que estava ameaçada a sua continuidade ali naquela escola de profetas, porque o lugar estava ficando pequeno. E nós sabemos que em lugares pequenos, alguém vai sobrar. Então eles já pensam num lugar maior, onde eles podem estar em comunhão com o Senhor, e já levam essa proposta ao profeta. E Deus percebe isso. Aqueles homens não estavam ali de bobeira. Aqueles homens estavam ali querendo profundidade com Deus. Eliseu também estava vendo isso, e tão somente por isso Eliseu prontamente diz a eles: ok, façam conforme a ideia de vocês. Porque Eliseu vê que aquele desejo daqueles homens de buscar profundidade com Deus era genuíno, era verdadeiro. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que acontece quando nós buscamos crescimento espiritual. Em primeiro lugar, quando nós buscamos crescimento espiritual, ele nos faz ver que é preciso expandir. No versículo de número 1, isso fica muito claro. No versículo de número 1, Deus mostra àqueles homens que o lugar ali estava ficando pequeno. Quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus ele mostra para nós também que nós precisamos expandir. Eu não estou falando para você fazer um puxadinho na sua casa e crescer a sua casa, não é isso. Mas aqui, meus irmãos, simbolicamente expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa vida de adoração. Precisamos expandir a nossa vida de oração. Precisamos expandir a nossa vida de santidade. Quando nós começamos a buscar mais a Deus, Deus ele mostra para nós, ele aponta para nós que nós não podemos ficar mais como nós estamos e que nós precisamos crescer, nós precisamos expandir, nós precisamos evoluir. Em Isaías, no capítulo 54, nos versículos 2 a 3, diz: amplia o lugar da sua tenda e estendam-se as cortinas das suas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Ou seja, aquele que busca a Deus cresce de um modo assombroso, porque Deus mostra a ele a necessidade do crescimento, mas esse Deus que mostra a necessidade do crescimento é o mesmo que também dá o crescimento. E eu pergunto para você nessa noite: você tem crescido espiritualmente? Será que quando tudo isso aí acabar e nós voltarmos para o templo, nós estaremos maiores ou nós estaremos menores em nossa vida de adoração? Será que nós vamos minguar ou será que nós vamos crescer como fermento? Quando buscamos crescimento espiritual, Deus nos mostra que nós precisamos expandir. Você e eu precisamos buscar crescimento espiritual constantemente e continuamente. Segundo, quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus nos dá a direção. Versículo de número 2, isso fica muito claro, não é? Aqueles homens já sabiam para onde ir, o que fazer. Olha, vamos até o Jordão, vamos pegar madeira. Alguns cristãos pensam que hoje em dia Deus ele não dá mais direção. E quando eu falo de direção, é direção particular, não é?
Mas saiba que Deus dá direção particular na nossa vida. Deus ele também fala conosco de um modo particular. Deus ele dá uma direção para mim, Fabrício, ele dá uma direção para você, Altamiro, ele dá uma direção para você, Expedito, ele dá uma direção para você, Liosete, ele dá a direção para você, eu não vou citar os 40 nomes da nossa igreja, não é? 50. Mas Deus nos dá direções particulares. Ele mostra para o Fabrício para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, desde que o Fabrício esteja buscando crescimento espiritual. E se você se comprometer com Deus a buscar crescimento espiritual, saiba que Deus realmente te dá direção. Quantos não estão enganados, achando que devem trilhar os seus próprios caminhos sem depender exclusivamente de Deus? Não podemos viver assim. Deus quer nos direcionar. Em terceiro lugar, quando nós buscamos crescimento, Deus ele prepara também um instrutor. Olha, isso daqui, meus irmãos, é algo extremamente especial para nós na nossa reflexão de hoje. No versículo de número 3 isso fica muito claro, não é? Eles estão falando, o texto aqui fala de Eliseu. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus levanta instrutores, preparadores. Moisés ele instrui Josué, Elias instrui Eliseu, Paulo instrui Timóteo, Jesus instrui os discípulos. Talvez você está desejando crescimento espiritual, mas está preocupado porque se sente um pouco imaturo na fé, um pouco sem conhecimento da palavra. Mas Deus ele levanta instrutores. Deus ele coloca na sua vida pessoas que tenham talvez um pouquinho mais de experiência espiritual que você para te ajudar na caminhada. Assim como essas pessoas que vão te ajudar na caminhada, também tem aquelas pessoas que a ajudaram a caminhar e que continuam ajudando. Na vida cristã, todo mundo precisa de instrução. Nós nos discipulamos uns aos outros e vamos crescendo juntos no reino de Deus. Mas a questão é, Deus levanta instrutores. Quando nós estamos confusos, quando nós estamos sem direção, quando nós não entendemos nada, quando nós estamos perdidos, estamos preocupados, aí Deus coloca uma pessoa na nossa vida que é um anjo de Deus e que nos instrui nos seus caminhos. Isso já aconteceu com você? Deus já colocou alguém especial na sua vida para te instruir, para te dar, para te ajudar, para te apoiar? Então Deus ele não nos deixa sem alguém para nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual. E você meditando comigo nessa noite, eu pergunto para você, tem alguém especial assim na sua vida que te instrui, que te ajuda, que te dá crescimento? Algum familiar, algum amigo, algum pastor, algum líder, algum professor de escola dominical? Todos nós precisamos disso, né? Eu me lembro que na minha época de seminário eu tinha alguns instrutores especiais, alguns pastores que realmente me ajudavam no crescimento, no desenvolvimento, assim como tive pastores na minha vida também, professores de escola bíblica dominical, e todos nós carecemos disso. À medida que nós começamos a buscar crescimento espiritual, Deus ele colocará e ele coloca pessoas especiais na nossa vida que nos ajudam a crescer, que dividem conosco as suas experiências para que nós possamos crescer juntos. Existe um livro muito legal para seminarista, né, para aqueles que estão começando no ministério, e esse livro explica muito bem essa ideia que eu estou falando para você. É um livro chamado Amado Timóteo, não é? Onde vários pastores experientes escrevem cartas dando instruções para seminaristas ou para pastores recém-ordenados. E é isso, meus irmãos. Sempre haverá alguém com um pouco de caminhada espiritual maior do que a nossa,
com uma experiência maior do que a nossa, e essas pessoas nos ajudam a crescer. Nós vemos aqui no texto Eliseu assumindo esse papel de instrutor, mas ele mesmo foi instruído por Elias. E agora, meus irmãos, nós entendemos que Eliseu foi instruído por Elias, e agora Eliseu estava instruindo esses jovens profetas, esses filhos de profetas. Isso é sensacional. Hoje você pode estar sendo instruído por Deus, amanhã você poderá estar ajudando alguém a crescer, você poderá estar instruindo alguém. E é assim que Deus trabalha. A gente não tem com o que se preocupar, porque Deus está cuidando de nós e Ele coloca pessoas especiais na nossa vida para cuidar de nós. Em quarto e último lugar, quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus nos leva à dimensão de milagres. Versículo de número 6, meus irmãos. Fazer o ferro de um machado flutuar, boiar dentro d'água, é um milagre extraordinário. Eu acredito que se eu jogar dentro d'água esse cabo desse machado, ele vai boiar dentro d'água. Mas se eu jogar só a cabeça do machado, só o ferro do machado, eu não acredito que ele vai boiar dentro d'água. E o que Deus faz aqui é algo extraordinário. Para aquele aprendiz de profeta, quando ele derruba aquele ferro do machado na água, ele podia achar que ali estava acontecendo um problema sem solução. O machado era algo caríssimo. Como que ele ia fazer para pagar aquela ferramenta que era emprestada? Como que eles iriam continuar aquela obra com aquela ferramenta tão essencial e tão necessária para que aquela escola de profetas fosse levantada? Será que agora ali estaria então ameaçado aquele sonho, o sonho da construção continuar? Como que eles iriam conseguir madeira para sua obra? E agora? Esse feito, o ferro do machado, cair dentro d'água, envolvia uma porção de coisas, uma série de situações. Entretanto, meus irmãos, Deus ali começava uma vida de milagres na vida desse homem. Esse homem que estava aprendendo com Eliseu, agora ele iria crescer mais, vendo o extraordinário de Deus acontecendo na vida dele. E ele realmente vê algo único, algo inexplicável, algo sensacional, algo sobrenatural, o ferro daquele machado boiando, e eu tenho certeza absoluta que a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. É impossível alguém ter uma experiência dessa com Deus, viver um milagre tão extraordinário e continuar sendo o mesmo. E o ponto final dessa história é que com certeza esse milagre marcou a vida também de todos aqueles homens, aqueles alunos de profetas que estavam ali junto com Eliseu. Às vezes Deus ele permite alguns probleminhas, não é? O ferro cair dentro d'água, o ferro do machado, a ferramenta emprestada se perder, algo valioso que parece que está sendo perdido, que nós não sabemos como que será reposto, como que será recuperado. E aí Deus entra com uma providência, é o título da nossa reflexão nessa noite. Deus entra com uma providência sobrenatural, extraordinária, e nós ficamos o quê? De boca aberta. Nós ficamos embasbacados quando Deus ele opera milagres tão extraordinários. E quantos milagres Deus ele opera e tem operado na nossa vida? Você pode dizer comigo nessa noite, eu creio em milagres? Diga aí na sua casa. Fala aí para o seu familiar, fala aí para quem mora com você. Eu acredito em milagres, porque eu acredito, eu já vi alguns. Agora eu estou narrando um para você, mas eu já vi alguns. Alguns na minha vida, alguns na vida de outras pessoas, e eu tenho certeza que Deus ele realiza milagres extraordinários na nossa vida, desde que, e esse é o tema de toda a nossa reflexão de hoje, desde que busquemos crescimento espiritual, aprofundamento espiritual,
desenvolvimento espiritual, relacionamento com Deus, relacionamento mais profundo com o Senhor. E esses homens estavam buscando isso e eles encontraram. Eles começaram a viver em uma esfera de milagres e eu acredito que você pode viver nessa esfera de milagres também. Amém? Eu creio nisso. Eu acredito que você também crê nisso. E quando nós realmente nos dispomos a nos aprofundarmos com o Senhor, coisas maravilhosas e inexplicáveis acontecem sobre nós. Concluindo, meus irmãos, se buscarmos crescimento espiritual, Deus mostrará que é preciso expandir, crescermos. Ele mostrará que nós precisamos crescer. Ele nos dará a direção do que deve ser feito. E como se isso não bastasse, Ele levanta instrutores sobre nós e nos leva a uma vida onde milagres acontecem. Medite nesse louvor. Daqui a pouquinho nós voltamos para a nossa oração. O machado flutuou, isto é poder de Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. O machado flutuou, isto é poder de Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. Estou falando de um Deus tão poderoso, fez grandes coisas, está fazendo e sempre faz. Com seu poder usou Sansão, o nazireu, matou um leão e derrotou 1000 filisteus. Usou um menino pra matar um grande gigante, e do seu povo sempre foi a proteção. Usou Elias para derrotar os profetas de Baal. Deus poderoso como este não há igual. O machado flutuou, isto é poder de Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. O machado flutuou, isto é poder de Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. Numa cidade Josué se encontrava, Deus ordenou a trombeta ecoar. Grandes muros em Jericó foram caindo, a este Deus é que estou sempre a cantar. 3 homens foram lançados em uma fornalha, o nosso Deus não deixou eles queimarem. Foram olhar, ficaram todos espantados, não viram 3, o 4º homem estava lá. O machado flutuou, isto é poder de Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. O machado flutuou, isto é poder de Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. O mar abriu no meio, Israel atravessou, cantando só o Senhor é Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, ó Pai, que vem ao nosso coração.
Obrigado porque o Senhor não deixa de falar conosco, o Senhor não deixa de falar com o seu povo. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor tem tocado os nossos corações aqui nessa noite. Talvez haja alguém ouvindo essa palavra que está precisando de um milagre, ó Pai. Que nós possamos realmente entender que a partir do momento que nós nos aprofundamos com o Senhor, que nós nos aprofundamos, ó Pai, no crescimento espiritual, na busca sincera, devota, ó Pai, o Senhor realmente manifesta coisas extraordinárias sobre nós. O Senhor nos faz expandir, o Senhor nos faz crescer, o Senhor nos leva a lugares maiores, mais largos, mais confortáveis. O Senhor levanta anjos sobre a nossa vida, pessoas especiais que nos abençoam. O Senhor nos dá direção e o Senhor nos mostra e opera milagres. Se há porventura, ó Pai, alguém carecendo de um milagre do Senhor, nos ouvindo nessa noite, que o Senhor opere o milagre na vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio em milagres, acredito que você deve crer também. Acredite, confie, porque você verá o ferro do machado boiar na sua vida. Você verá coisas que as pessoas olharão e não saberão como explicar. E não saberão explicar porque realmente milagres só possuem uma explicação. É a mão de Deus operando sobre a vida daqueles que o amam e que o buscam. Creia nisso e certamente você também viverá coisas extraordinárias. Eu não estou falando no futuro, estou falando agora, estou falando hoje, no futuro também. Mas Deus ele está disposto a operar grandes coisas em sua vida hoje, agora, nesse momento. Creia nisso. E depois você certamente me dará o testemunho aqui no canal, dará o testemunho para muitas pessoas de que você viu milagres extraordinários sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos nos vendo aí durante a semana no nosso Momento da Palavra. Agora nós também nos vemos no domingo pela manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. E nos vemos então também no culto da noite. Com a palavra de Deus, Dia dos Pais, não é? E meus irmãos, apenas um comunicado, nesse domingo agora, Dia dos Pais, nós teremos sim o plantão financeiro, tá bom, meus irmãos? Eu sei que talvez você tenha compromisso com seu pai, e tudo bem, vai lá no compromisso com seu pai, mas os irmãos sabem que o momento que nós vivemos é um momento um pouco difícil, né? Onde nós estamos aí com a igreja fechada e às vezes as arrecadações caem um pouquinho, fica mais difícil de nós montarmos as cestas básicas. Nós já temos umas 3 aí em pedido e ainda não temos o material para montá-las. Então sim, nesse domingo, Dia dos Pais, nós teremos o nosso plantão financeiro de 9 às 11 da manhã. E na quarta-feira que vem, nós nos encontramos por aqui novamente, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã no Momento da Palavra. Até lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê